Salve, salve rapaziada, tudo certo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do canal Stake Cheia. Eu sou o Lucas Tadiotto e nesse vídeo vou trazer para vocês as minhas análises de futebol para os jogos desse sabadão, dia 16 de agosto de 2025, onde a gente tem penca de jogo aqui interessante para a gente analisar. Temos aí rodada de Premier League, rodada de La Liga, temos rodada de Brasileirão também. A gente vai trazer todas essas análises aqui, são muitos jogos, tá? Então, a primeira coisa que eu peço a você é que você preste atenção, pegue aí papel e caneta para anotar as melhores oportunidades que a gente vai selecionar aqui para trabalhar nesse sábado que tem muito futebol, tem agenda lotada. Dessa vez aí com as competições europeias retornando, obviamente, tem alguns jogos interessantes que eu não vou abordar aqui no canal, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, né? E a gente não vai conseguir também aproveitar da melhor forma essa grade cheia que a gente tem aqui, ok? Então peço a você que não é inscrito aqui no canal, que já se inscreva aqui para dar essa moral pra gente, deixa o like aí no vídeo para fortalecer também, e bora pra cima que temos muito o que conversar aqui sobre os jogos desse sabadão. Começando a nossa agenda às 8h30 da manhã pela Premier League, Aston Villa e Newcastle. Aston Villa jogando em casa, em Birmingham, no Villa Park, contra o Newcastle. A gente, obviamente, não tem aqui um histórico relevante dessas equipes de pré-temporada para a gente analisar, então o que fica aqui é a nossa impressão da temporada passada. Obviamente, os times têm algumas mudanças importantes aí em seus elencos, né, de jogadores que chegaram, jogadores que saíram. A gente utiliza principalmente essas 3 primeiras rodadas aqui dos campeonatos que estão começando agora na Europa, justamente para entender um pouco como será a dinâmica dessas equipes, o que a gente pode esperar de cada um dos times que a gente vai acompanhar ao longo de todo o campeonato. A gente já viu hoje, nessa sexta-feira aqui, o Liverpool se envolvendo num grande jogo contra o Bournemouth aqui, venceu de 4-2, um jogo que teve várias nuances, então a gente já deve tomar nota de todas essas situações aí nesses jogos, nas primeiras rodadas, para depois a gente ir construindo também um histórico aí das equipes que a gente pretende trabalhar, né? A Premier League é um dos campeonatos onde eu trabalho basicamente todos os times, né? É um campeonato onde a gente tem a possibilidade aí de acompanhar com bastante informação todas as equipes, então o Aston Villa e o Newcastle aqui são duas equipes que a gente pode esperar coisas boas nessa temporada aí, talvez uma briga por uma vaga de Champions League ou algo assim, né? Na temporada passada, o Aston Villa foi o 6º colocado e o Newcastle foi 5º colocado, ou seja, o Newcastle pegou vaga direta aqui para a Champions League, né? E o Aston Villa pegou uma vaga aqui que seria uma vaga de Europa League, né? Então, os dois times aqui terão competições continentais para disputar nessa temporada, né? Vale a pena a gente levar em consideração aqui também um fator importante que que são chegadas e saídas, né? Como eu comentei aqui, né? Só para vocês terem ideia, aqui o Aston Villa fez... Pelo menos teve aqui no SofaScore diz que teve 22 chegadas, né? Então tem vários jogadores aqui que voltaram de empréstimo de algumas equipes do futebol europeu, futebol sul-americano também, né? Tem algumas contratações importantes aqui, né? Contratou o Oscan aqui por 7 milhões de euros, contratou o Evan Guessandi por 30 milhões de euros do Nice, né? Também uma contratação talvez a mais cara aqui do time nessa janela de transferência. A verdade é que o que acontece é o seguinte, também saiu bastante gente aqui do time do Aston Villa nessa temporada, mas o que a gente tem aqui de interessante é que teremos modificações em relação ao elenco da temporada anterior. A mesma coisa acontece com o Newcastle, né? A janela do Newcastle foi bem menos movimentada, né? Saiu 15 jogadores aqui pela listagem do SofaScore, chegaram 11 jogadores, mas tem, por exemplo, aqui o Elanga, que foi comprado do Nottingham Forest por 61,4 milhões de euros, né? O Thiaw, que foi comprado do Milan por 35 milhões de euros, então aqui pelo menos duas contratações de bastante valor financeiro, né?
e vendeu aqui alguns jogadores também, o Longstaff, Leo Kelly, jogadores aqui um por 13,8 milhões de euros e aqui 17,2 milhões de euros, então se mexeu bastante no mercado também. Vendeu o Miguel Almiron aqui, jogador que teve várias atuações, né, na temporada passada, vendeu por 9,5 milhões de euros para o futebol norte-americano. Então a gente tem algumas saídas importantes também aqui e chegadas importantes também no time do Newcastle, tá? O que a gente pode imaginar nesse primeiro confronto aqui? Naturalmente, o time da casa vai tentar se impor. A gente tem aqui um histórico do Aston Villa jogando um futebol mais ofensivo, né? Tentando propor jogo dentro da sua casa. Fez com que o time na temporada passada construísse uma boa campanha, também baseado bastante no seu jogo como mandante, né? E a equipe do Newcastle é uma equipe um pouco mais equilibrada, consegue fazer bons jogos como visitante também. Então a gente tem aqui a possibilidade de ver um jogo até bastante aberto. A linha de gols aqui, o over 2,5 está pagando 1,62, ou seja, o mercado tem uma expectativa de um jogo movimentado para gols aqui também. E eu acho que essa é talvez a melhor alternativa para a gente cogitar operar em algum mercado aqui nesse confronto, tá? Mercado de gols aqui pode ser interessante ao longo da partida. Depois a gente tem ainda na Premier League, vamos falar de todos os jogos da Premier League primeiro, né? Vamos pegar aqui o dia de sábado e vamos aqui na Premier League, né? Às 11 horas da manhã temos 3 jogos. O primeiro que eu vou falar é Brighton e Fulham. O Brighton a 1,91 e o Fulham a 4, ou seja, o mercado espera sim o Brighton bastante favorito dentro de casa, né? Esse favoritismo a gente viu também na temporada passada, o Brighton que terminou o campeonato do ano passado na 8ª colocação aqui na Premier League, por 4 pontos ficou fora de pegar uma vaga numa competição europeia aqui, né? O Nottingham Forest acabou conseguindo essa pontuação que lhe deu aí a possibilidade de disputar uma Europa League nessa temporada, mas o Brighton aqui, a gente consegue ver aqui que teve uma race muito positiva nos últimos jogos da temporada aqui, né? Na Premier League nos últimos jogos da Premier League aqui, nas últimas 5 partidas foram 4 vitórias e um empate, né? Então o time conseguiu fazer aí uma reta final interessante, melhorando bastante a sua pontuação e chegando muito próximo ali de conseguir conquistar uma vaga, né? Por outro lado, a gente tem aqui a equipe do Fulham, que ficou na 11ª colocação do campeonato, né? Aqui oscilou um pouco mais. Como visitante somou menos pontos, né? Então o time do Fulham, que jogando dentro de casa também é uma equipe um pouco mais forte. Como visitante não é tão qualificado assim, pelo menos não foi na última temporada. Pode ser que a gente veja assim o time do Fulham um pouco melhor nesse ano, mas o fato é que o time do Brighton aqui conseguiu segurar basicamente toda a estrutura do seu time titular da temporada passada para essa, né? E deveremos ter aí o Brighton seguindo a tendência aí que a gente viu na temporada passada de um time médio da Premier League que vem conseguindo cada vez mais melhorar a sua condição dentro da competição. Acredito que o Brighton tem tudo para fazer um excelente campeonato nessa temporada de 25-26 aqui. Falando desse jogo especificamente aqui, um mercado que me chama bastante atenção é a gente explorar o lay ao Fulham, levando em consideração o desempenho do time jogando fora de casa, que é sempre um pouco mais reativo, é um time que não costuma explorar tantos espaços deixados pelo adversário, então nesse quesito aqui o Brighton deve ter mais volume e nessa faixa de odd aqui, próximo a 2, aqui o time do Brighton não precisa ser tão superior para fazer a odd do Fulham começar a corrigir, tá? Então a gente tem aqui um bom potencial de correção de preço nesse jogo. Depois a gente vai para outro jogo aqui das 11 da manhã que a gente tem na Premier League, tá? A gente tem aqui o Sunderland contra o West Ham. O Sunderland que veio da Championship, né, que é a 2ª divisão do futebol inglês. Depois de bastante tempo volta a figurar aí na Premier League, né? Um time que passou algumas temporadas jogando a 2ª divisão e agora retorna. Tem uma série, né, um documentário lá na Netflix muito bacana falando sobre a história do Sunderland. Bem legal, um documentário muito interessante, conta um pouco de como foi a recuperação desse time que esteve lá na 3ª divisão, né? Chegou a cair para a 3ª divisão
e foi retomando aí o seu espaço, a sua condição, e agora volta aí para a Premier League. Obviamente vai brigar aqui no campeonato para se manter na primeira divisão. A gente sabe que quando um time sobe, a realidade da Premier League ela é muito diferente, né? Exige que os times tenham um investimento muito mais alto para conseguir montar um elenco aí que consiga tecnicamente bater de frente ou pelo menos tirar alguns pontos das equipes mais fortes aqui do campeonato, né? E a gente tem na ponta de cima aqui da tabela da Premier League várias equipes com potencial para chegar, né? Então é um desafio permanecer na primeira divisão. É esse basicamente o campeonato do Sunderland aqui, na minha opinião. O West Ham, se a gente pegar o histórico aqui, tá? Vamos pegar aqui a última temporada, 24-25, o West Ham ficou na 14ª colocação, 23-24 ficou na 9ª colocação, 22-23 ficou na 14ª colocação, aqui venceu uma Copa e aí conseguiu uma vaga, né, para disputar competição europeia aqui. Então o que a gente tem? A gente tem o time do West Ham que fica ali quase sempre na segunda parte da tabela no campeonato, às vezes sofre algum risco lá na parte de baixo, mas consegue se recuperar. Geralmente o segundo turno da equipe do West Ham no campeonato é um segundo turno com um rendimento melhor, né? Então a gente teve esse fenômeno acontecendo também na temporada passada, mas se a gente pegar na reta final da temporada ali, o West Ham não esteve performando assim tão bem, né? Então pode ser que o time tenha algumas dificuldades, principalmente nesses confrontos aqui contra equipes que podem lhe roubar pontos quando o West Ham vai jogar fora de casa. É um time que, nas temporadas passadas, tinha muita qualidade na bola aérea, bola parada ofensiva muito forte, levando muito perigo. Então, eu recomendo a vocês aqui que, se forem fazer alguma coisa nesse jogo especificamente, tá? Pode ser interessante trabalhar alguma coisa contra o time da casa aqui, contra o Sunderland, mas tem que levar muito cuidado aqui, porque nos contra-ataques esse time é perigoso, e a defesa do West Ham sempre é aquele ponto de interrogação, é basicamente o ponto mais fraco do time, né? Joga com uma linha de 3 defensores aqui, que às vezes ficam, os alas não fazem a cobertura de forma tão eficaz, né? Então a gente precisa entender como é que essas equipes vão se comportar nessa reta inicial do campeonato aqui, para entender quais equipes vão passar mais confiança defensiva para que a gente consiga trabalhar mercados de match odds nelas, tá? Então, vale a pena ficar de olho nesses dois times aqui e tomar bastante cuidado com algumas entradas de correção de preço que podem não acontecer da forma como a gente gostaria nesse tipo de confronto, ok? Depois a gente vai pegar aqui Tottenham e Burnley, né? A equipe do Tottenham conseguiu, na temporada passada, um título muito interessante, né? O Tottenham foi... Vamos pegar aqui o retrospecto do Tottenham na Premier League. O time acabou a temporada passada apenas na 17ª colocação, né? Mas venceu o Tottenham foi o vencedor da Europa League, né? Então tem aí também um título importante que há muito tempo não conquistava, né? O Tottenham, que há bastante tempo não era campeão de um título importante, conseguiu vencer aí na temporada passada. Isso garantiu a possibilidade de disputar uma Champions League nessa temporada, né? Mas na Premier League o Tottenham não fez boa campanha. A reta final aqui do Tottenham na última temporada, que a gente vê nos últimos 5 jogos, foram 4 derrotas e um empate. Obviamente estava bastante focado em vencer a Europa League, né? Tanto que deixou um pouco de lado aqui a sua pontuação na Premier League, né? Não corria tanto risco de rebaixamento aqui, né? Já que as 3 equipes que entraram na zona de rebaixamento aqui tinham uma grande distância de pontos para o Tottenham, então o time acabou não se preocupando com a possibilidade ou com um eventual risco aqui de rebaixamento nessa situação. Não tinha, na verdade, essa possibilidade matemática. Então o Tottenham meio que largou o campeonato aqui da Premier League para focar na conquista de um título e fez o certo, né? Porque garantiu vaga também para disputar a Champions League desse ano, e o Tottenham vem com uma pegada diferente, né?
perdeu aí o Heung-min Son, que é talvez o seu principal jogador, principal figura das últimas temporadas aí, né? Depois da saída do Harry Kane, o Son foi o jogador do Tottenham que tomou para si o protagonismo da equipe, né? Então, agora com uma nova montagem aí, a equipe do Tottenham com algumas modificações vem enfrentar o Burnley, que também veio da divisão inferior, né? Veio da Championship. Então, sempre que um clube sobe de divisão, a gente tem essa expectativa de saber se o time vai conseguir se manter na primeira divisão, se ele vai ter condição, né, de fazer o enfrentamento, principalmente com os Big Six, que a gente chama que são os 6 principais clubes aqui da Premier League, e o Tottenham se inclui nessa lista, né? Então, já um desafio de cara muito difícil aqui para o Burnley, tá? Odd de 1,40 para o Tottenham, precisamos que o Tottenham jogue um futebol de extrema superioridade aqui para justificar um back ao favorito nessa situação, tá? A gente teve hoje, por exemplo, o jogo do Liverpool, onde o time do Liverpool não deu tanta leitura assim para a gente trabalhar naquela faixa de preço que o time apresentava, tá? Então, se o Tottenham tiver mais efetividade, colocar o Burnley contra o seu próprio gol. Tecnicamente, o Burnley é uma das equipes mais fracas do campeonato, né? Se a gente levar em consideração o histórico de um time que vem da segunda divisão, tá? Então, se o Tottenham conseguir explorar isso, a gente tem aqui uma oportunidade para back ao favorito, tá? Caso contrário, é melhor esperar para que essa cotação valorize um pouco e a gente consiga realizar uma entrada numa odd melhor, ok? Depois a gente tem ainda na Premier League aqui a estreia do Manchester City fora de casa contra o Wolverhampton. O Wolverhampton também não fez uma boa temporada na edição anterior, né? Acabou a última edição da Premier League aqui na 16ª colocação com 42 pontos. Também teve uma race bem ruim aqui na reta final do campeonato. E o Manchester City, que brigou pelo título do campeonato até boa parte da competição aqui, né? Mas a gente viu o City tendo bastante dificuldades aqui, muito também em função da grande temporada passada que fez o Arsenal e, sobretudo, o Liverpool, né, que conseguiu somar 84 pontos, é uma pontuação extremamente elástica aí mesmo para uma Premier League onde existem jogos aí com caráter de competitividade muito grande. O treinador do Wolverhampton aqui é o Vitor Pereira, teve uma passagem pelo Corinthians e pelo Flamengo também, se não me engano, né? Então, é conhecido aqui dos brasileiros, né? O treinador português aqui que comanda o Wolverhampton nessa temporada. E o Manchester City, né? Com uma sequência aqui do trabalho do Guardiola no comando da equipe, né? Tem alguns jogadores aí interessantes que a gente já viu performarem muito bem no Mundial de Clubes, né? E que a gente deve ver também agora aqui na Premier League tendo mais espaço, tendo mais destaque, né? Não tem mais o De Bruyne, que foi pro Napoli, né? Então talvez essa aí a maior ausência que a gente vai ter no time do Manchester City para essa temporada, mas segue sendo um dos favoritos ao título e naturalmente as odds, né, para esse confronto aqui vão colocar o City mesmo como visitante bastante favorito aqui. Vale mais ou menos a mesma ideia que eu passei para vocês aqui do jogo do Tottenham contra o Burnley, tá? O Manchester City precisa necessariamente se impor dentro do jogo, e aqui pela característica de jogo do City nesse caso, eu acho que não vai ser difícil a gente pegar um padrão de superioridade do City que justifique essa odd aqui. Então, se a gente vê o City jogando com aquela posse de bola, com aquela proposta de jogo que a gente está acostumado, a tendência é que tenhamos essa odd aqui lateralizada. Como o Liverpool, que é um dos candidatos ao título também, já venceu na estreia, já coloca pressão aí no City, no Chelsea, no próprio Tottenham, né, nas equipes aí que tem condição de daqui a pouco brigar pelo título também, no Arsenal, né? Então a gente deve ver esses times jogando aí com uma disposição extra para tentar também estrear com vitória na competição. Ok? Falamos então da Premier League aqui, o campeonato onde a gente vai dar bastante foco nessa temporada. Depois vamos para a Espanha, temos aqui às 14h30 a estreia do Barcelona contra o Mallorca. Barcelona a 1,38 fora de casa, o Mallorca a 7. Eu não sei se já nessa temporada o Barcelona vai estrear o novo Camp Nou reformado, né? Talvez um dos maiores estádios, talvez não, com certeza um dos maiores estádios a nível de capacidade na Europa, aí vai ter mais de 90 mil lugares, tá ficando maravilhoso pelo que eu vi as imagens do novo estádio do Barcelona, né, o Camp Nou reformado,
Então, a gente deve ter aqui, a partir do momento que o Barcelona for jogar no seu próprio estádio, né, todo aquele gás, né, todo aquele ímpeto ali que a torcida deve ter, né, para visitar o estádio novo, né, apoiar o time na sua nova casa, algo parecido com o que aconteceu com o Real Madrid nas últimas temporadas aí, logo que o Santiago Bernabéu foi entregue também de uma reforma que o estádio ficou fantástico. Então a gente vai ter aí esse fator a mais para fortalecer ainda mais o fator local da equipe do Barcelona, que fez uma grande temporada no ano passado, né? Se a gente pegar aqui, o Barcelona foi o campeão da última La Liga, né? Fez 88 pontos, também uma pontuação muito alta, né? Com 84, que é a pontuação do Real Madrid, que ficou na segunda colocação. O Liverpool foi campeão na Inglaterra, né? Pra gente ter ideia de como é difícil chegar nessas pontuações aqui para vencer um campeonato lá. Então, a La Liga é um campeonato que é cada vez mais disputado justamente pelas potências Real Madrid e Barcelona, que puxam a média muito para cima, né? Então a gente tem aqui a possibilidade de ver mais uma vez esse ano o Barcelona brigando lá na ponta de cima da tabela de classificação, né? Tem algumas movimentações interessantes também de mercado aqui, né? Chegou o Marcus Rashford, emprestado do Manchester United, né? Comprou o Garcia do Real do Espanhol. E também teve aqui o Lenglet, né? O zagueiro que estava emprestado para o Atlético de Madrid, também está retornando do empréstimo, né? Então, são jogadores aí interessantes que podem estar à disposição do Barcelona aí também nessa temporada, né? Perdeu aqui alguns jogadores interessantes, né? Na verdade, vendeu aqui alguns jogadores que vinham fazendo bom trabalho, né? Vinham se apresentando bem aqui, né? O Vitor Roque foi vendido para o Palmeiras por 25 milhões de euros, 25 milhões e meio de euros, né? Então, aqui, talvez a maior contratação do futebol brasileiro a nível de valores. Até então tinha sido o Vitor Roque aqui, que foi contratado do Barcelona. Uma pena que ele não deu certo por lá, mas tá jogando bem no Palmeiras aqui, então a gente vai continuar acompanhando esse jogador. Mas falando aqui do que interessa, tá? Odd de 1,38 para o Barcelona. É preciso que o Barcelona jogue um futebol parecido no contexto que a gente analisou aqui, o jogo do Manchester City, jogando fora de casa também, né? Então, precisa que o favorito desempenhe um futebol de sobra, né? Sobrando para cima do adversário, para a gente conseguir trabalhar back a eles, tá? Aqui eu aponto para vocês a possibilidade de termos o mercado de gols como alternativa também. A linha do over 2,5 tá 1,62, então a gente pode deixar em aberto para trabalhar o mercado de over aqui nesse jogo também. Beleza, pessoal? Bom, seguindo em frente aqui, para o vídeo não ficar muito longo, a gente vai ter que acelerar um pouco aqui. Temos Alavés e Levante aqui, né? O Alavés, se não me engano, veio da segunda divisão também, né? Não, ele estava jogando a primeira divisão, ficou na 15ª colocação no ano passado na La Liga, né? E o Levante, esse sim veio da La Liga 2, né? Então ele não jogava a primeira divisão da Espanha desde a temporada 21-22, aqui, né? A gente tem essa informação, e agora está retornando aí, então vamos ver como é que o Levante vai se comportar nessa competição, onde também permanecer na primeira divisão pode ser o principal objetivo da equipe aqui, né? A gente tem preços relativamente bem equilibrados, o Alavés a 2,15 e o Levante a 3,80, então dá pra gente imaginar aqui que seja um jogo bem disputado, né? O Alavés não foi um dos melhores mandantes na temporada passada, não sei se vai conseguir melhorar isso para essa temporada, obviamente enfrentando um time aí que veio da segunda divisão, o que se espera é que o time da casa consiga se impor, né? Consiga colocar o seu jogo aqui. Esse é o tipo de partida que a gente tem que aproveitar também para fazer uma observação, já que a grande maioria de nós aqui, acredito, não acompanhou a segunda divisão espanhola na temporada passada, então não sabemos o retrospecto do Alavés aqui para a gente poder entender como é que o time joga, o que a gente pode esperar dessa equipe. Então, essas primeiras rodadas, como eu já falei para vocês quando a gente estava falando sobre a Premier League,
aqui também é muito importante essas primeiras rodadas para a gente realizar análise, para a gente tomar nota de situações interessantes que a gente pode ver as equipes desempenhando aqui e que a gente vai utilizar nas rodadas seguintes, já quando essas equipes enfrentarem aqui um Real Madrid, um Atlético de Madrid, né, enfrentarem um Barcelona, equipes da ponta de cima aqui da elite, digamos assim, do futebol espanhol aqui, e possam apresentar alguma dificuldade, possam complicar a vida de algum favorito aqui, né? Então, basicamente, a nossa análise nesses jogos, ela é muito mais útil nesse sentido do que necessariamente tentar buscar oportunidades de muito valor aqui no mercado, né? Quando a gente não está acostumado a trabalhar as equipes, quando a gente não tem conhecimento suficiente para poder chegar com um cenário relativamente estruturado antes do jogo começar, né? Fica muito complicado da gente querer montar isso com bola rolando, né? É muito difícil, a gente pode cair naquela aleatoriedade do trading, que é o que faz com que a gente acabe perdendo dinheiro no longo prazo se a gente trabalhar assim, né? Então, é muito importante a gente fazer essa análise das equipes que a gente está trabalhando e, nesse sentido, eu deixo esse jogo aqui para vocês. Também a gente tem às 16h30 Valência e Real Sociedad. Aqui temos dois times que a gente acompanhou bastante na temporada passada também, né? A equipe do Valência terminou o campeonato na 12ª colocação, o Real Sociedad na 11ª, então eles tiveram realidades bem semelhantes aqui no campeonato. O Valência, ele teve uma regularidade, digamos assim, um pouco maior ao longo do campeonato, ele não saiu muito dessa região da tabela aqui. Já o Real Sociedad, no início do campeonato, teve uma arrancada muito interessante e depois começou a retornar à média e voltou aqui para o meio da tabela, tá? O Real Sociedad na temporada anterior, na 23-24, ele teve aqui um aproveitamento muito bom, foi sexto colocado no campeonato, né? Conseguiu aqui uma vaga de Europa League, né? Então, obviamente perdeu alguns jogadores importantes, enfim, não conseguiu manter o mesmo nível na temporada passada, né, que ele teve na temporada retrasada, então agora pode ser que consiga retomar aí um bom nível de jogo. O Real Sociedad, que é uma equipe muito forte dentro de casa, mas quando joga fora de casa também utiliza bastante da velocidade do jogo reativo para escapar em contra-ataque. Então, se o adversário cometer algum erro na saída de bola, cometer algum erro na transição, o Real Sociedad com certeza pode aproveitar essas oportunidades, porque é um time que trabalha muito com essa característica, né? Então, no início do campeonato, onde a gente ainda tem as equipes engrenando, né? A gente ainda não tem algumas coisas em relação a entrosamento das equipes aí que elas vão desenvolver mais ao longo do campeonato, né? Com o ritmo, com a sequência de jogos, pode ser que surjam muitas oportunidades vindas desse tipo de situação. A gente viu, por exemplo, hoje o time do Liverpool tomar 2 gols do Bournemouth justamente em erros desse tipo, cedendo contra-ataques, errando finalização lá na frente, errando passe na transição e dando a bola para o adversário. Então isso pode sim acontecer também. Isso inclusive equipes com menos qualidade técnica estão mais propensas a que isso aconteça, e eu acho que aqui a gente pode ter um cenário interessante para trabalhar também, e eu sugiro o mercado de over goals aqui, que está com odd 2,63, tá? Então a gente tem um over 2,5 acima de 2,50. O mercado está esperando um jogo mais truncado, um jogo mais under, mas eu volto a frisar para vocês, aqui essa situação de erro na transição, erro na saída de passe pode gerar situações de gols, tá? Obviamente é melhor trabalhar o over já com placar aberto nesse tipo de situação. Fica aí o jogo do Valência e Real Sociedad, então, para vocês nesse sentido, ok? Eu não vou falar de campeonato francês aqui, tem algumas equipes aqui que a gente vai trabalhar ao longo da temporada, destaque aqui para o Nice, talvez para o Mônaco, né? A gente vai analisar essas equipes aqui, mas são muitos jogos também no mesmo horário e eu não quero deixar o vídeo também muito extenso, tá? Eu quero falar para vocês desse jogo aqui da Liga Betclic lá de Portugal, tá? A primeira liga portuguesa entre Estrela Amadora e Benfica. O Benfica que foi na última temporada aqui o vice-campeão nacional, né? A gente teve aqui o Sporting como o campeão da Liga Portuguesa na temporada passada e o Benfica ficou logo na segunda colocação, né? A gente já teve aí uma rodada de campeonato português praticamente completa, né? Então só falta o jogo aqui do Benfica, que ainda não estreou na competição, né? Teve
a Supercopa, se não me engano, que o Benfica jogou, né? Então, temos aqui o jogo do Benfica contra o Estrela, abrindo a sua temporada de 25-26. Tá com odd bastante amassada aqui o time do Benfica a 1,20, mas se a gente pegar o retrospecto aqui também, a gente vai voltar para dar uma olhada no Estrela da Amadora e a gente vai ver aqui que o time na temporada passada foi o 15º colocado, então é uma equipe que muito provavelmente vai brigar lá na parte de baixo da tabela em mais uma temporada, né? E o Benfica é naturalmente forte candidato ao título, né? Nessa temporada, então a tendência é que consiga estrear aí fazendo um bom jogo, então aqui eu não descarto inclusive que o Benfica possa golear esse jogo, tá? Para mim vale mais a pena trabalhar mercados desse tipo, né, de placar correto aqui, tentando pegar alguma coisa com um placar mais elástico do Benfica nesse jogo. Então a minha sugestão daqui a pouco é para a gente focar no back a goleada do Benfica. Essa odd de 1,20 aqui não é interessante para trabalharmos um back no match odds, mas um back a goleada no Benfica eu acho que pode sim ser interessante, levando em consideração que vai pegar uma das equipes mais fracas do campeonato aqui, né? E vai querer estrear também fazendo saldo já para conseguir chegar aí numa eventual liderança do campeonato, já que o Porto venceu por 3-0, o Braga venceu por 3-0 e o Famalicão venceu por 3-0, então os três estão aqui dividindo a liderança no saldo de gols, ok? Bom, depois a gente vai falar então da Supercopa da Alemanha, tá? A gente tem aqui a Copa da Alemanha também que vai estar rolando, né? Vários times aqui de segunda, de terceira divisão se enfrentando aqui na Copa da Alemanha, tá? São muitos confrontos, eu não pretendo trabalhar esses jogos aqui porque eles vão conflitar de horários com jogos da Premier League, por exemplo, que são mais interessantes, né? E da La Liga também. Então, a gente tem aqui a Copa da Alemanha e a Copa Itália, que são competições que eu pretendo acompanhar também nas fases seguintes. Mas agora, nessa primeira fase aqui, são muitos jogos e alguns deles não têm preços interessantes, então eu vou focar nesse jogo aqui, que é a Supercopa da Alemanha, Stuttgart e Bayern. O Stuttgart, que foi campeão da última Copa da Alemanha, né, em cima do Arminia, que venceu hoje também. E o Bayern de Munique, que foi campeão da Bundesliga. Então, esses dois times se enfrentam na Supercopa da Alemanha. É o primeiro campeonato aqui que dá, né, um título de relevância aqui para o futebol alemão. E a gente tem o Bayern, que fez uma campanha interessante no Mundial de Clubes, né? Até a gente esperava que ele fosse chegar mais longe, mas pelo cruzamento ali o Bayern acabou enfrentando times bem difíceis muito cedo na competição, mas era um dos candidatos aqui que poderiam chegar longe, né? Enfim, a equipe do Bayern vem novamente muito forte na temporada alemã, favorito para vencer o título da Bundesliga e também favorito nesse confronto aqui para vencer a Supercopa contra o Stuttgart. O Stuttgart é uma equipe que tem um potencial financeiro muito interessante, né? Conseguiu segurar o Voltemade aqui, que foi o grande goleador do Stuttgart na temporada passada, inclusive conseguiu pegar a vaga na seleção alemã devido à sua última temporada pelo Stuttgart. É um jogador que tem um poder de definição muito interessante, foi muito sondado aí por outros clubes que ofereceram bastante dinheiro para tirar ele do Stuttgart, né? Então, vai ser um duelo de dois grandes centroavantes, o Voltemade de um lado e o Harry Kane do outro, né? Então, só por aí já vale o ingresso, né, pra gente assistir esse jogo. Então, eu vou acompanhar essa partida com bastante atenção aqui, justamente porque aqui a gente pode já ter uma noção de como vem essas duas equipes para essa temporada. O Bayern perdeu o Leroy Sané, que foi negociado com o Galatasaray, trouxe o Luiz Dias do Liverpool, uma contratação interessante, né? Trouxe também um jogador aqui para substituir o Coman, que também saiu do time. Então tem algumas mudanças aqui na equipe do Bayern de Munique que a gente vai ver aí ao longo da temporada como se estabelecem, né? Mas, como eu falei, é um time sempre favorito a brigar por grandes títulos aqui, a equipe do Bayern. E o time do Stuttgart é um time que tem um potencial ofensivo muito interessante,
vale a pena a gente analisar também, porque é uma das equipes que a gente vai acompanhar ao longo da temporada e que tem bom potencial de trazer pra gente um padrão muito bacana pra gente trabalhar, tanto no mercado de match odds quanto no mercado de over goals, tá? Leia o Stuttgart pode ser a melhor alternativa para a gente pensar aqui, levando em consideração o time do Bayern, muito interessado em vencer esse jogo, tá? O jogo ele é num campo neutro, então a gente não tem aqui o fator local pesando para nenhum dos lados. Logicamente o favoritismo está do lado do Bayern e um Leia ao Stuttgart pode ser a entrada mais interessante nesse confronto aqui. Perfeito? Depois vamos falar de Campeonato Brasileiro. Antes de falar do Brasileirão, queria lembrar a vocês que quem está sempre junto comigo aqui é o site da Superbet. Superbet que tem super odds para o Campeonato Brasileiro, para a Premier League, para a La Liga, para as grandes ligas europeias em geral. E você não pode perder a oportunidade de criar sua conta na Superbet se você ainda não tem, para aproveitar as melhores odds do mercado e também uma experiência de usuário incrível. É só escanear o QR Code que está aqui na tela ou então o link na descrição do vídeo. Cria sua conta na Superbet, beleza? Vamos falar aqui então do Campeonato Brasileiro, começando às 16 horas com Ceará e Bragantino. Temos aqui um jogo muito interessante, onde as duas equipes não vêm de um retrospecto bom. O Bragantino perdeu as últimas 5 partidas e o Ceará... Perdão, o Ceará perdeu 3, empatou 1 e ganhou 1 nas últimas 5 partidas, então é retrospecto ruim das duas equipes. O Ceará tem naturalmente o seu fator local, que é muito importante, tem conseguido fazer bons jogos dentro de casa a equipe do Ceará e só por isso se mantém numa condição um pouco mais interessante na tabela. Aqui está na 12ª colocação hoje a equipe do Ceará. O Bragantino está em 8º, já chegou a estar em 4º, 5º colocado aqui no campeonato. Se não me engano, a melhor colocação do Bragantino aqui no campeonato foi de 3º colocado, talvez, né? Foi o mais longe que chegou a equipe do Bragantino no campeonato até aqui. Então, a gente tem aí o time caindo bastante de produtividade nas últimas rodadas, né? Vai tentar reagir, vai tentar buscar fora de casa agora aqui os pontos que perdeu nas últimas rodadas. É um adversário bastante complicado, a equipe do Ceará jogando fora de casa, então o Bragantino precisará ter muito cuidado, porque ao se expor muito, pode deixar o Ceará aqui com a possibilidade de aproveitar esses espaços aí e criar chances de gols importantes aqui contra a equipe do Bragantino, né? Se a gente pegar aqui as escalações, a gente vai ver como destaque aqui do lado do time do Ceará o Pedro Raul, que é um dos jogadores que vem fazendo mais gols aqui pela equipe do Ceará, né? E do lado do Bragantino aqui, o John é sempre um jogador importante aqui, tem tomado o espaço de protagonista nesse time do Bragantino aqui. Então a gente pode ter um jogo com essas figuras aqui sendo destaque, tá? É um jogo onde eventualmente a gente pode esperar uma movimentação interessante para over, tá? A linha do 2,5 tá 2,35 a odd, então acho que tá com um preço interessante também, que a gente pode fazer alguma coisa no mercado de gols aqui. Buscar correção de preço eu recomendo ter bastante cuidado, tá? Porque mesmo o Ceará sendo favorito, jogando dentro de casa, também é uma equipe que defensivamente sofre bastante gols, tá? Então a gente pode não ter um espaço de tempo tão grande para aproveitar correções de preço aqui, tá? Então bastante cuidado quem for trabalhar match odds nesse jogo aqui. Também às 16 horas temos Fluminense e Fortaleza. Fluminense que vem de uma sequência bastante intensa de jogos aí. Inclusive, é uma reclamação do Renato Gaúcho. Todas as entrevistas que ele dá, ele fala que o Fluminense não teve férias, que o Fluminense está com um jogo a cada 3 dias, que o Fluminense não conseguiu descansar, que o Fluminense teve a passagem mais extensa pelo Mundial. Enfim, sempre batendo nessa tecla aí de que o time poderia render mais, poderia produzir mais se tivesse descansado, como as outras equipes concorrentes aí conseguiram descansar nessa mini parada aí que teve o campeonato para o Mundial de Clubes, em que o Fluminense esteve disputando até a semifinal, né? Mas por mais desgaste que tenha a equipe do Fluminense, vai precisar encarar uma sequência, precisou já encarar, né, uma sequência complicada,
e conseguiu minimamente reagir aí nos últimos jogos, né? Fez um excelente jogo na última rodada, empatou em 3-3 com o Bahia, né? Tava perdendo o jogo e conseguiu buscar o empate, então a equipe do Fluminense aqui já mostra uma certa resiliência nesse sentido também e vem fazendo bons jogos, né? Perdeu partidas importantes aqui justamente para o pelotão de cima aqui do campeonato, né? Jogou contra Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras e São Paulo, perdeu 4 jogos seguidos aí, mas depois começou a se recuperar também, conseguiu vencer o Inter, o Internacional na Copa do Brasil, né? Passou pelo Inter na Copa do Brasil e agora tem aí também, paralelo ao Campeonato Brasileiro, também a disputa da Sul-Americana, né? Então, mais um compromisso importante aí que o Fluminense tem ao longo dessa temporada, né? Mais uma decisão aí no meio da temporada que o Fluminense vai encarar, né? Então a gente tem aqui a possibilidade, sim, do Fluminense poupar alguns jogadores para esse confronto. O Fortaleza, que está lá na zona de rebaixamento, 18º colocado no campeonato, depois que demitiu o Vojvoda, deu uma melhoradinha, mas também não foi suficiente ainda para sair da zona de rebaixamento, né? A gente pode ter, sim, o time do Fluminense, como eu falei, poupando alguns jogadores, né? Entrando aí com uma escalação um pouco diferente, não necessariamente tantos titulares como está previsto aqui, né? Mas a equipe do Fortaleza também tem vários desfalques importantes aqui, né? O Mancha tá suspenso por cartão vermelho, o Moisés também, que é importante no time, tá fora, né? O Pochettino também é importante, tá fora, o Brits tá fora também, então tem jogadores aqui fundamentais na montagem do seu esquema que não estarão disponíveis aqui para o Renato Paiva, que é o novo treinador do Fortaleza, mas que, né, pode sim fazer aí um resultado para melhorar sua condição no campeonato. Eu gosto de uma ideia de lei Fortaleza aqui, porque os resultados do Fortaleza como visitantes não são bons, né? Então o Fortaleza dificilmente vai conseguir fazer um jogo muito extra classe jogando fora de casa, mesmo com o Fluminense não tendo aí todos os seus titulares à disposição, tá? Então seria um lei Fortaleza a minha sugestão para esse confronto aqui. Depois a gente tem também pelo Brasileiro no mesmo horário, né? Aliás, às 16 são só esses 2 jogos. Às 18h30 a gente tem Sport e São Paulo. O Sport venceu a única partida que o Sport venceu no campeonato foi na rodada passada contra o Grêmio. Agora vai enfrentar o São Paulo fora de casa. O São Paulo que vive um grande momento no campeonato. Aqui, ó, 5 vitórias seguidas no campeonato, né? Então, o Sport que vinha aí de uma campanha muito ruim, talvez a pior campanha na história do Campeonato Brasileiro, né? O Sport tem apenas 9 pontos em 17 jogos disputados, né? É uma pontuação muito, muito abaixo do esperado, né? Então precisaria fazer desde agora uma campanha de campeão aqui para conseguir sair da zona de rebaixamento até o final do campeonato, né? Tem um turno inteiro aí para poder reverter essa situação, mas é muito dura a missão do Sport. Muito provavelmente não vai ser contra o São Paulo agora que o Sport vai conseguir seguir nessa reação aí. Mesmo jogando dentro de casa e sendo muito forte dentro de casa, o ritmo que o São Paulo vem nas últimas rodadas aí mostra que o time evoluiu muito, mostra o entrosamento muito interessante, tem o retorno de alguns jogadores muito importantes também aí, destaque para o Lucas Moura, que já jogou mais minutos aí pela Libertadores também no time do São Paulo, então a gente deve ter o time daqui a pouco poupando alguns jogadores, né, porque tem decisão da Libertadores também no meio de semana, mas o São Paulo foi muito bem jogando fora de casa na Libertadores, conseguiu um resultado de vantagem, então leva com certa tranquilidade o jogo da volta contra o Atlético Nacional, né, que é uma grande equipe também aí, mas o time do São Paulo conseguiu fazer um bom jogo fora de casa e vai trazer decisão agora para dentro de casa aí. Com certeza o foco do time nesse momento é passar na Libertadores, então daqui a pouco pode poupar alguns titulares assim, mas mesmo assim é um time que vive muito melhor momento e tecnicamente é muito melhor que o Sport, tá? Então aqui a gente pode pensar num lei ao Sport, nessa faixa de odd aqui pode ser interessante para buscar uma correção. Se o São Paulo entrar muito bem, talvez um back ao São Paulo também pode ser interessante aqui. E aí a gente pega uma odd excelente aqui, né? Uma odd de 3 para o São Paulo, que na minha visão deve ser favorito mesmo não estando com a equipe titular aqui contra o Sport Recife, ok?
Depois a gente tem aqui Vitória e Juventude. Esse aqui é um confronto bem difícil da gente analisar também, né? O Juventude é um dos piores visitantes do campeonato, tá lá na zona de rebaixamento também, né? A gente tem o Juventude aqui na 19ª colocação. Se a gente pegar, obviamente, ele não vai estar pior que o Sport como visitante, né? Mas é um dos visitantes também. O Juventude consegue ser pior que o Sport como visitante, né? Consegue ser o pior visitante do campeonato aqui. Somou 0 pontos como visitante aqui, né? Então, a gente tem um time que não consegue simplesmente pontuar fora de casa, né? A equipe do Vitória não está vivendo também um momento excelente. Se a gente pegar aqui na tabela do campeonato, Vitória é o 16º com 18 pontos. Tá ali na boca do rebaixamento também. Se não vencer e o Vasco ou o Fortaleza vencerem aqui, podem empurrar o Vitória para o Z4 do campeonato. Mas aqui vai enfrentar, como eu falei para vocês, um time que não consegue simplesmente pontuar fora de casa, né? Então, esse favoritismo do Vitória aqui pode ser interessante para a gente pegar alguma coisa. É óbvio, um time que está nessa situação que o Vitória se encontra, dificilmente ele dá um padrão de superioridade tão claro para que a gente consiga pegar um back ao Vitória e ficar tranquilo ali na posição, né? Então, aqui, o mais indicado seria trabalhar a lei ao Juventude, levando em conta todo esse retrospecto aí de um time que não pontua fora de casa, ok? Para fechar, então, Corinthians e Bahia. O Corinthians jogando dentro da sua casa, né? Vai enfrentar o time do Bahia, que é um time muito perigoso. O time do Bahia não está mais na Sul-Americana, não está mais na Libertadores, né? Acho que está fora da Copa do Brasil também. Então, a vida do Bahia aqui se resume a fazer uma grande campanha no Campeonato Brasileiro. Tá na 4ª colocação aqui, tá conseguindo fazer isso, né? Então, para a equipe do Bahia, depois que virou SAF, né, do Grupo City, que tem todo um investimento, enfim, para a equipe do Bahia, almejar sempre estar disputando uma Libertadores da América é algo muito interessante, né? É algo aí que faz a diferença para o clube mudar de patamar de fato, né? Então, a luta do Bahia nessa edição do Campeonato Brasileiro é justamente essa: ficar sempre ali pelo G4 do campeonato, ficar ocupando uma vaga direta de Libertadores. Tem adversários difíceis ali nessa concorrência, né? Mas acredito que o Bahia vem muito bem nesse objetivo aí, se mantendo aí nessa zona da tabela. Quando o time consegue virar o turno nessa condição, é porque já tem um estilo de jogo consolidado, porque já tem a possibilidade aí, né, de conseguir resistir aos momentos onde o seu plantel vai tomar um baque, onde vai ter que utilizar jogadores do elenco, vai ter que rodar o elenco, né? Então o Bahia mostra que tem condição para fazer isso sem perder tanta qualidade, isso é muito importante, né? Já o Corinthians tem um pouco mais de dificuldade em relação a isso, né? O Corinthians, quando precisa apelar para o seu banco de reservas aqui, tá tendo mais dificuldades, né? Então, quando a gente viu aí recentemente o Yuri Alberto lesionando, quando a gente viu o Memphis Depay lesionando também, né? O time do Corinthians caiu um pouco de rendimento, perdeu um pouco da sua qualidade técnica, então isso a gente deve levar em consideração também para trabalhar jogos desse tipo aqui, tá? O Corinthians é leve favorito aqui, mas pelos preços, né, 2,40 a odd do Corinthians, 3,20 a odd do Bahia, a gente consegue colocar as duas equipes basicamente equilibradas aqui para um confronto onde o Corinthians não necessariamente tem aquele poder, né, do mando de campo que já teve em outros momentos, né? O Bahia é um visitante chato, ele vai incomodar, então aqui eu não cravaria para vocês uma posição de match odds, tá? Mercados que eu acho interessantes aqui, o mercado de over goals, a 2,50 eu acho que pode aparecer aqui situações de gols para os dois lados aqui, né? E por consequência, então, também o ambas marcam aqui, a 2,10 eu acho que pode ser um bom mercado para esse jogo entre Corinthians e Bahia, beleza? Se você assistiu esse conteúdo até aqui, a gente já tá aí com mais de 45 minutos de vídeo, então peço que você deixe seu like, se inscreva no canal. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. A audiência de vocês realmente faz a diferença. Um grande abraço, nos vemos no próximo conteúdo. Até lá.